Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia, eu sou idealizadora do ateliê Alecrim Dourado Sana e eu venho aqui no Festival da Boneca Waldorf 2024 contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho e de toda a inspiração que eu recebi da Nina a partir do ano de 2020. Peço desculpas a vocês, eu não sou muito acostumada a falar em vídeo, então eu sinto um pouco de vergonha, assim, é um pouco difícil para mim falar aqui perante a câmera, mas eu vou encarar isso como mais um desafio, porque eu venho contar histórias para vocês de superação e de desenvolvimento pessoal, né? E esse eu vou encarar como mais um desafio. Então, assim, peço desculpas pelo vídeo Mambembe, mas foi inspirado nas minhas colegas e nesse lindo festival. Eu nem ia fazer um vídeo longo, eu fiz vídeos curtos. Mas quando começou o festival ontem, e eu assistindo os vídeos das colegas, eu fiquei muito inspirada e fiquei com vontade de fazer um vídeo mais longo e fazer um relato da minha trajetória para vocês. Achei que poderia ser importante para algumas pessoas que também podem estar passando pelas mesmas situações que eu passei até chegar aqui. Então eu vou me apresentar. Meu nome é Andréia Albuquerque, eu sou pedagoga, arte educadora, diretora de projetos da PPAC Tororó Sana, uma ONG sem fins lucrativos no Sana, que eu faço projetos de educação ambiental, arte e cultura. Fui funcionária pública por 9 anos no município de Casimiro de Abreu. E no ano de 2023 eu pedi exoneração da minha função pública, porque eu resolvi acreditar em um sonho. Voltando um pouco para vocês entenderem melhor a minha trajetória, eu tenho 49 anos e eu voltei a estudar aos 40 anos. Eu sou mãe, como eu disse, de 3 filhos criados. E depois que os meus filhos cresceram e cada um foi cuidar da sua trajetória, né? A minha filha mais velha tem 30 anos, produtora cultural, musicista, Takurani Devi. Meu filho do meio, Tauan, ele é técnico de som e ele é empresário no ramo de turismo de aventura. A minha filha Tarumin, estudante de psicologia e mergulhadora. Então cada um foi cuidar da sua vida e eu fiquei, né, um pouco perdida. E nesse momento eu estava passando por problemas de saúde. Eu estava com depressão profunda, né? Isso foi há 10 anos atrás. Eu estava fazendo 40 anos. Eu estava de 39 para 40 anos. E eu estava muito doente, eu estava em processo de depressão, com problema de ansiedade, crise de pânico, esses problemas da saúde mental. E eu estava num período muito difícil da minha vida. E por conta desse período difícil e desse diagnóstico de depressão, eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que ocupar o meu tempo, que eu tinha que ocupar a minha mente, que eu tinha que fazer coisas para eu poder sair do estado depressivo. Então, o que eu resolvi fazer? Quando eu fiz 40 anos, eu resolvi voltar a estudar. Naquele momento eu tinha até o meu ensino médio, eu concluí meu ensino médio quando eu era mais jovem, sou técnica em educação física e recreação, mas eu não tinha feito faculdade. Então,
eu estava nesse momento, né, de doente, com depressão, para atacar a depressão, né, eu resolvi ocupar a minha mente com o estudo. Eu achei que o estudo seria uma porta que poderia me ajudar, seria um caminho que poderia me ajudar. Aí eu saí do estado de depressão que eu me encontrava. Então eu resolvi voltar a estudar. Na verdade, apareceu um concurso público em Casimiro de Abreu e eu prestei esse concurso, assim, sem nenhuma intenção, nem achei que eu fosse passar, mas eu prestei esse concurso e eu passei no concurso público. E isso me deu uma grande motivação, já foi uma grande ajuda, né? Assim, para eu sair do meu estado depressivo, porque naquele momento eu nunca tinha trabalhado assim, né, no sistema público. Eu sempre trabalhei autonomamente e com arte, né? Desde que eu saí da casa dos meus pais, aos 18 anos, eu trabalho com arte, eu trabalho com artesanato. Eu me intitulo artesã, embora, né, eu receba muitas críticas e muita controvérsia e muita... mas vai fazer outra coisa, que a arte não dá dinheiro, você não consegue se manter com ela. E essas coisas que falam dos artistas, né? Mas eu sempre tive a arte muito conectada comigo, desde sempre, desde criança. Eu aprendi a arte com a minha mãe, vendo a minha mãe fazer arte. Minha mãe é uma pessoa muito talentosa e desde que eu era criança eu vejo a minha mãe trabalhando muito. Vi minha mãe fazer várias técnicas de várias coisas para ajudar no orçamento da casa. E eu sempre tive a arte muito presente em casa, né? Na minha infância, quando minha mãe comprava o meu material escolar, ela sempre me dava um lápis de cor de 24 ou de 36 cores, e aquilo era uma sensação na sala de aula. Todo mundo me pedia as cores, porque eu tinha cores que ninguém tinha, e os meus cadernos eram cadernos muito enfeitados, muito desenhados, e eu gostava muito disso, né? E depois de uma grande caminhada agora, né, na minha maturidade, eu tive a alegria de entender esse encontro, né, dos meus cadernos pintados quando eu comecei a estudar a pedagogia Waldorf. Bom, voltando, por conta da depressão, eu voltei a estudar, eu passei no concurso público, comecei a trabalhar, e começando a trabalhar, eu senti a vontade de voltar a estudar. Então, eu ingressei na faculdade de pedagogia tradicional. Só que eu já estava no serviço público. A minha trajetória anterior ao serviço público, eu já tinha me descoberto como educadora através dos meus trabalhos de educação ambiental dentro das escolas, porque eu fazia projetos no Tororó, na PPAC Tororó Sana, que é a nossa ONG lá no Sana. Então eu já entrava na escola com a educação ambiental. E ali eu fui me descobrindo educadora, fui descobrindo a educação, fui descobrindo a minha vocação pela educação e fui descobrindo uma grande paixão, que era o que eu gostava, que era de lidar com as crianças. Isso eu sempre gostei. Eu fui mãe muito cedo, né, com 18 anos, e eu sempre trabalhei com projetos de educação ambiental desde que eu estou no Sana. Eu moro no Sana há 24 anos. E a minha casa sempre era cheia de crianças e eu estava sempre trabalhando com projetos com criança. Então a minha vida sempre foi permeada de muita infância e de muita criança e de muito trabalho com a infância, né? E foi no ano de 2000 e foi quando eu fiz 40 anos, eu voltei a estudar. Só que ali me faltava alguma coisa. Eu sentia que faltava um tempero ali naquela pedagogia. No meu próprio serviço público, eu cheguei com toda a garra para trabalhar, cheia de ideia, cheia de motivação, com toda a minha estrada anterior, mas eu me vi amarrada no serviço público porque eu não podia desempenhar as minhas funções, porque eu era auxiliar de turma.
Eu não era nem a professora, eu era auxiliar de turma. Então, como auxiliar de turma, eu não podia desempenhar na turma tudo que eu sabia. Eu ficava subordinada à professora. E eu tive, nesses 9 anos de serviço público, muitas professoras maravilhosas e muitas professoras também que deixaram muito a desejar. E tive até professoras que nem gostavam de criança, né? Que trabalharam comigo. E isso foi me trazendo várias questões, né? E eu já tinha ouvido falar da pedagogia Waldorf no decorrer da minha vida, mas eu nunca tinha dado muita atenção a essa pedagogia, até porque meus filhos já estavam criados e eu tinha uma ressalva, eu tinha alguma coisa que me mantinha longe da pedagogia Waldorf. Quando foi no ano de 2016, eu ingressei na faculdade de pedagogia e aí eu vi no Instagram, né, um anúncio do seminário de pedagogia Waldorf aqui de Friburgo, de Nova Friburgo. E eu resolvi ingressar no seminário, juntamente com a faculdade de pedagogia. Então eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, né? Eu fazia pedagogia tradicional e eu ingressei no seminário de pedagogia Waldorf em 2016. E quando eu ingressei no seminário de pedagogia Waldorf, foi que eu descobri o mundo, né? Foi que eu descobri realmente aonde estava meu caminho na educação. Foi que eu descobri realmente quem eu era como pessoa, biográfica, quando eu estudei a biografia humana, foi que eu pude me perceber como pessoa, como ser humano, aonde estava a minha missão na Terra, o que eu vim fazer, né? Isso tudo eu fui descobrindo, estudando antroposofia, e cada módulo que passava do seminário, aquilo me trazia mais clareza, e também me trazia muito desespero, né? Porque eu ainda estava trabalhando na escola pública, e eu ia lá no seminário, ouvia aquelas aulas maravilhosas, com aquelas pessoas maravilhosas que vinham de realidades totalmente diferentes da minha, e que eu chegava depois e falava, meu Deus, mas como que eu vou aplicar isso dentro da escola pública? Como que eu faço para toda criança ter acesso a essa informação, a essa pedagogia?